Olá, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao módulo 2 do curso FEP, Fundamentos de Estatística em Python. Apesar de aparecer aqui que nós teríamos de novo o convidado especial ChatGPT, hoje eu acho que ele está meio chateado com as pessoas que têm conta gratuita e não está querendo funcionar. Vou fazer um teste agora, há pouco eu testei, ele não quis, falou que estava ocupadinho, né? Vamos ver se ele voltou. Lá. Agora eu estou no topo da minha capacidade. Se você pagar, eu volto a funcionar. Então, eu vou corrigir. Né? Hoje ele não vai participar porque ele está chateadinho, que ele quer a versão que a gente pague para ele funcionar. E tá certo fazer isso aí. Né? Mas vamos lá. De onde a gente vem, pessoal? Se você não acompanhou ainda, basta pegar na descrição o link para o módulo 1. Você vai lembrar que o problema de um analista de dados na situação é quando você começa a trabalhar com dados da sua empresa, você quer tirar decisões em cima desses dados. Puxa, aqui eu tenho 7 funcionários. E quando a minha empresa evoluiu e tenho agora 231, à medida que este conjunto de dados vai aumentando, nós vamos percebendo o benefício das técnicas estatísticas. Por isso que o tópico que a gente vai falar hoje é justamente desse tópico 3. 1 e 2 foram no módulo 1 e o 3 nós vamos falar sobre populações e amostras. É justamente quando nós temos uma grande quantidade de dados e eu quero trabalhar sem perda, né, de generalidades ou sem perdas estatísticas, trabalhar com uma amostra que ela é representativa e significativa em comparação à nossa população. Mas antes de entrar em outras teorias, hoje eu quero fazer ao contrário. Eu quero começar pelo final. Vamos lá? Então peguei um código aqui, depois eu passo para vocês a referência. Ele está aqui nesse... Opa, já coloquei aqui no Deep Note, lembra? Se você quiser, como membro, eu compartilho com vocês este código. O que esta bagacita está fazendo? Bom, a primeira linha de código que você está olhando aqui, vou até aumentar para não ficar... Deixa eu comentar aqui, Ctrl+, olha lá. Esta primeira linha de código a gente está importando a biblioteca NumPy, tá certo? Ela é amplamente utilizada em análises numéricas em Python. Tá? Na segunda linha, o código define o tamanho da população. Depois, na teoria, você vai entender a diferença. Então, aqui nós temos a população de 10 mil. A terceira linha, a gente está definindo aqui, é uma variável que vai ser utilizada em outra função, esse MO. Tá? É como se fosse um índice para ele, é como se fosse um seed de variabilidade, um seed de variação quando a gente gera números randômicos. O STD é o desvio padrão e esse sample 20 eu vou mostrar depois porque eu criei agora, tá certo? A quarta linha ela usa a função NP, aqui já está a linha 8 porque eu coloquei umas linhas a mais, tá pessoal? Esta linha aqui é uma função NP random.normal do NumPy, é uma função do NumPy, que é utilizada para gerar dados aleatórios seguindo a distribuição normal. Tá? Aquele STD, a distribuição normal de probabilidade, e armazenar nesse population df, tá? Nessa variável aqui. Então a gente vai gerar uma população baseada no desvio padrão desse tamanho aqui, de 10 mil. Tá? A partir dessas próximas linhas, a gente define uma função que cria uma amostra randômica. Tá? Então aqui você vai ver nessas duas linhas que ele vai pegar como atributos um data frame, que a gente vai passar esse population aqui, e o número o tamanho da nossa amostra. Esse código aqui, eu acredito que ele não faz muito sentido para quando a gente está começando a ver a diferença entre os dois, né, população e amostra. Vou rodar aqui, reparem, eu vou rodar o código, ele gerou aqui, ó, ele printou a amostra, tá aqui, né, ele não mostrou todos os números, mas eu pedi para ele imprimir também o tamanho dessa amostra. 10 mil, mas espera aí. Então eu tenho uma população de 10 mil, e quando eu pedi para gerar uma amostra, ele também pediu de 10 mil, eu achei estranho. Então eu vou fazer diferente. Eu vou criar aqui uma variável SPL20 e vou passar ela como parâmetro aqui, ó. Quando eu for chamar o random sample,
eu vou passar aquele data frame criado, só que em vez de esse N maior, o Nzão de 10.000, eu vou passar esse SPL. O SPL vale 20. Vamos rodar de novo, aí você vai ver então a amostra de tamanho 20. Isso que tem que sair aqui. Vamos lá? Rodando. Olha lá. Tenho aqui agora uma amostra daquela população e futuramente a gente vai aprender a ver se a amostra ela é realmente significativa, ela tem o mesmo padrão estatístico da população. Mas aqui com esse código você já consegue identificar a geração aleatória de uma amostra a partir de uma população. Confirmando aqui que o population continua lá com 10.000, tá? E o meu sample, nessa variável SPL, agora de 20. Se eu mudar aqui, vamos pegar uma amostra de 30. Basta você mudar aqui a variável, rodar o código. Tá? Aqui, ó, gerou uma amostra a partir da população de 10.000, uma amostra com 30. Muito bem, então atendi esse objetivo de começar pelo final. Uma ideia de gerar a partir de uma população, o código está aqui para depois você olhar com mais cuidado, dar uma pausa, deixei o link aqui também de onde eu tirei este codecito, beleza? Quando a gente fala de população, agora vamos falar de teoria. Pô, tava tão legal, né? E eu acabei passando aqui o slide errado. O que eu quero mostrar para vocês, conversar sobre isso quando a gente fala de população e amostra, basicamente a nossa preocupação é essa. Tá? Lembra do exemplo anterior? Então, estatística, você quer trabalhar. Bom, eu tenho uma população muito grande, ou um grande número de indivíduos, eu queria pegar uma amostra menor, um grupo menor, e conseguir responder as questões estatísticas que eu tenho. A gente chama, então, esse conjunto de todos os indivíduos, o conjunto de todos os indivíduos a gente chama de população. E o conjunto que a gente tira dessa população a gente vai chamar de amostra. Tá super simples isso, tu concorda comigo? Tá? Então, o maior número, né, o maior conjunto a gente chama de amostra e o menor a gente chama de amostra. E ela é obtida através de uma atividade conhecida como amostragem. Tá? Então, se a gente olhar para o exemplo que a gente tem aqui, então, quando eu estou fazendo uma amostragem, estou tirando a partir de uma população de 50.000 colaboradores uma amostra de aproximadamente 100 indivíduos. Tá? Se esse dataset, esse conjunto de dados, é uma amostra ou uma população, depende da questão que a gente está tentando responder. Como assim? Olha lá. Aquela questão que o analista ia fazer no primeiro módulo era que a população abrangia todo mundo da companhia. Mas se a gente mudar a pergunta, esse mesmo grupo pode se transformar numa amostra. Como é que é? Olha, um exemplo. Vamos supor que você está tentando determinar se as pessoas que trabalham nas companhias internacionais, nas multinacionais, estão satisfeitas no trabalho delas. Né? Então, aquele nosso grupo de 50.000, que era uma amostra para aquela primeira pergunta, qual que era a nossa primeira pergunta? As pessoas, né, trabalhando na minha companhia estão satisfeitas no trabalho? Essa é a nossa pergunta. Quando você está olhando então, com esta pergunta, esse conjunto de 50.000 ele é o quê? É uma população. Se eu fizer a pergunta agora, as pessoas trabalhando em companhias, né, multinacionais pelo mundo aí, estão satisfeitas também no trabalho? Se você olhar essa amostra que nós criamos, ela não representa apenas pessoas da nossa companhia? Representa todo o conjunto de pessoas que trabalham no mundo? Não. Então, nesse caso, esse mesmo dataset se tornaria uma amostra. Ficou claro isso? Tá? Lembra, pessoal, que quando a gente fala de população, não necessariamente a gente está falando de pessoas. Tá? Você pode estar falando, por exemplo, imagine que você está trabalhando com uma população de vegetais, países, você está fazendo questões sobre terrenos, equipamentos produzidos em indústria. Então, a gente fala em indivíduos aqui, mas você não deve entender como pessoas apenas. Amostras
E populações a gente cria para qualquer objeto da nossa pesquisa. Faz sentido? Esses valores ou esses indivíduos que eu vou mostrar aqui, então olha lá, tem uma população, faço uma amostragem, eu tenho uma amostra aqui. Se eu olhar para elementos de uma população, ou se eu estou olhando para elementos da amostra, nós vamos no decorrer do curso usar várias nomenclaturas. Eu vou chamá-los de vários nomes diferentes. Pode ser indivíduo, unidade, observação, um ponto de interesse, um evento e assim por diante. Eu quero que vocês entendam isso por hoje. Tá tranquilo? E vou deixar uma atividade para vocês, para ver se ficou claro. Eu acabei colocando o obrigado antes da paradinha. Quer ver que eu não deixei... Desculpa, pessoal. A gente tenta gravar um vídeo muito rápido e acaba se confundindo, né? Deixa eu ver se eu tinha gerado aqui algumas perguntinhas para você refletir sobre elas. Tá aqui, tá? Desculpem, vamos lá. E você só vai responder para mim se é amostra ou população. Beleza? Questão número 1. Qual que é o salário médio dos indivíduos em nossa empresa que trabalham em funções de TI? O que você acha? Amostra ou população? No próximo vídeo eu respondo e você vê se está certo. Tá? Questão 2 para você. Qual é a proporção de indivíduos no departamento de TI? Deixa eu falar, calma. Qual é a proporção de indivíduos no departamento de TI com salários abaixo de 60 mil dólares? Caramba! Q3. Qual é o salário mínimo em toda a empresa? Questão 4. Qual é o salário mínimo do departamento de TI da nossa empresa? E, por último, qual é a proporção de salários abaixo de 20 mil dólares em toda a empresa? São perguntas diferentes e você vai responder para mim se são amostra ou população. Tá certo? Então, agora sim, muito obrigado. Espero que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que estão interessados nesse tópico. Se inscreva no canal, recomende outros assuntos que você quer ver o Josué comentando com vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo do curso FAP, Fundamentos de Estatística em Python. Tchau, tchau!